desculpa a minha voz rouca, mas ontem foi um dia de fortes emoções. Imaginamos. Essa semana em Brasília, hein, Sâmia? Pelo amor de Deus, você tá com voz ainda é um milagre. Exatamente, sobre Não isso. é? Você morre de tédio aqui em Brasília. Não. Deputada, como é que a senhora definiria os últimos 2 dias em Brasília, hein? Acho que houve uma ofensiva golpista coordenada pelo presidente Hugo Motta, que, sem avisar ninguém, colocou uma pauta bomba antidemocrática de benefício dos golpistas que foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal e também colocou a possibilidade de cassação do Glauber na bandeja, né, como mais uma garantia para a extrema-direita que, nesse cenário que ele estava construindo, teria a Zambelli livre, e teve, né, livre de qualquer cassação. O Ramagem ainda não se sabe o que fazer, porque o processo dele fica para a semana que vem, e o Eduardo Bolsonaro sendo cassado por faltas no ato administrativo da mesa e, portanto, tendo seus direitos políticos preservados. Na cabeça de um raciocínio até um pouco simples, eu acho, algo que não se espera, né? Um raciocínio simplista de um presidente da Câmara, ele achou que colocar a cassação do Glauber seria criar uma espécie de equilíbrio. Mas é óbvio que não é disso que se trata, porque, bem, não vou ficar aqui repetindo, todo mundo sabe que não tem nenhum grau de comparação os casos, absolutamente desproporcional. Então, acho que houve uma ofensiva golpista que eles conseguiram, infelizmente, né, avançar com o projeto de dosimetria, mas, ao mesmo tempo, ontem houve um revés importante, que foi a manutenção do mandato do Glauber e dos seus direitos políticos, porque todo mundo que acompanha minimamente a Câmara sabia que o cenário era de cassação. Ontem, durante a sessão, Hugo Motta e Arthur Lira trabalharam ativamente para que ele pudesse ser cassado, mas nós conseguimos encontrar a saída dos 6 meses de suspensão. E, claro, o que ele fez com a imprensa, mas o que ele fez conosco também, né, de colocar a polícia legislativa para bater, para dar porrada em parlamentar, algo que nem na ditadura militar a gente viu, criou um desgaste para ele incalculável. Todos os veículos de imprensa, os parlamentares achando completamente desmedido, isso não demonstrou força. Na verdade, todo autoritarismo demonstra, na verdade, né, fraqueza, instabilidade, e eu acho que a situação dele ficou muito pior, porque a gente fez essa denúncia da Procuradoria-Geral da República, né, que você mencionou, mas a gente que fala, inclusive, em impeachment, em troca de presidente, ou seja, um presidente completamente inábil, autoritário e golpista. Deputada Sâmia, a gente acabava de comentar um pouquinho antes da sua entrada como que todo esse cenário acabou desagradando também o padrinho político, o chefe, né, do Motta, que é o Arthur Lira. A gente pode dizer que o Arthur Lira saiu derrotado. A senhora acabou de dizer que ele trabalhou pessoalmente para que o Glauber Braga fosse cassado. O Arthur Lira sai derrotado. E o que a senhora vê de cenário? Existe alguma chance do grupo político da direita, do Centrão, trocar o Hugo Motta, porque ele mostrou que não tem condição nem de administrar o projeto deles, que é autoritário, que tem uma série de desvios, mas até para os interesses deles é uma presidência fraca, né, que não entrega tudo que eles precisam. Como é que a senhora avalia isso? Arthur Lira derrotado, e como é que fica daqui para frente? O Motta pode ser trocado? Bom, o Glauber é um grande desafeto do Arthur Lira e é recíproco, na verdade. Eles tiveram muitos embates e, sobretudo, depois da denúncia do orçamento secreto que ele operava. O Glauber, inclusive, foi testemunha na Polícia Federal de um dos escândalos de emendas no estado de Alagoas, em desfavor do Arthur Lira. Então, a crise ali entre os dois é muito grande e, ao longo do processo também de cassação do Glauber, ficou evidente que o desentendimento ali, né, com o militante do MBL foi um pretexto, na verdade, para poder justificar o que estava por trás, que era a perseguição e a tentativa de retaliação. Eu acho que o Lira e o Hugo Motta, eles entraram de salto alto na sessão de ontem, porque como o Glauber não é parte ali, né, do corporativismo da Câmara, como tem muita gente que não gosta da postura, do jeito, da forma de fazer política, e como essa combinação, né, o ex-presidente com o atual,
em tese significa um controle sobre o plenário, eles entraram achando que estava tudo resolvido. Mas ali a primeira votação, que foi a de retirada de pauta, já mostrou que eles não tinham 275 votos, que são os votos necessários para a cassação. E aquilo nos encorajou muito, porque a gente começou a sessão já com a tática dos 6 meses, porque o objetivo maior era a manutenção dos direitos políticos, ou seja, que o Glauber possa ser candidato na próxima eleição. Com aquilo foi ganhando corpo, né, no plenário, a possibilidade de avançar nessa emenda dos 6 meses. E um trabalho intenso de diálogo com os parlamentares por fora do Arthur Lira. O Arthur Lira, ele ligava para os deputados, isso eles nos diziam, ele ligava dentro da bancada dele, do PP, ameaçava, pressionava. Teve uma hora que houve uma reunião entre o Hugo Mota e o Arthur Lira na sala do Hugo Mota para discutir a situação. Quando houve ali a votação, se era a suspensão do mandato por 6 meses ou não, muitos ali que estavam sob o comando do Lira votaram pela suspensão de 6 meses, porque caso isso fosse derrotado, iria para o relatório original. E aí eles precisariam colocar 275 votos. E eles não tinham tido 275 votos em nenhum momento da sessão. Então, chegou um momento que eu acho que o próprio Lira jogou a toalha, entre aspas, que foi quando Kim Kataguiri orientou o voto a favor da suspensão e não da cassação, admitindo que se ele não fizesse isso, ia correr um grande risco de eles perderem absolutamente tudo. Por conta disso, eu afirmo que sim, foi uma derrota para o Lira, uma derrota para o Hugo Mota e uma vitória do PSOL, da esquerda e de todos aqueles que evidentemente viram aquilo como um ato desproporcional, injusto, autoritário e um precedente perigoso, né, para qualquer outro parlamentar. Agora, sobre a fragilidade do Hugo Mota, não tem a menor dúvida. Ele termina o ano derrotado, ele desagrada o PL, desagrada a esquerda, desagrada o governo Lula, desagrada o próprio Supremo, que ele havia prometido que ia garantir a cassação da Zambelli, não garantiu, parece que isso era parte do acordo e não teve. Então ele se mostra inábil, fraco, autoritário com a imprensa, derruba a TV Câmara, me parece que não tem nenhum comando. E eu acho que se tiver, sim, um nome forte ali, com condição de articular e se postular, né, para os próximos 2 anos, acho sim que ele vai ser derrotado e outra força vai acabar se impondo. Acho que ainda é cedo para dizer quem, de que forma que isso vai se dar, ainda tem um processo eleitoral, né, no meio do caminho, mas eu não vejo o Hugo Mota, enfim, com força para seguir como presidente, porque ele não dá nenhuma demonstração disso, não tem aliado político, não tem nada. Perfeito. Deputada, e essa manutenção do mandato de uma deputada que está além mar, que está presa na Itália, condenada pelo STF, isso seria alguma medida até preventiva dos parlamentares contra um eventual escândalo das emendas logo mais, que deve sair depois do trabalho que tem sido feito pelo Flávio Dino? Como é que a senhora explica a manutenção desse mandato? Parece-me a coisa mais surreal da história do Congresso, né? É um escândalo, é um escárnio, até porque ela já não é deputada de fato, ela está presa, né? Ela não vai ser solta. Ela está inelegível por decisão tanto do Tribunal Eleitoral quanto do Supremo Tribunal Federal, e ela não pode fazer manejo de emendas parlamentares, porque uma decisão do Flávio Dino determinou na última semana que deputados do exterior não podem fazer isso. Então ela não é uma parlamentar de fato, mas o que a Câmara fez foi dizer, não, ela é, mesmo que de forma fictícia e abstrata. Eu acho que, além do que você disse, entra no cálculo a resposta ao Supremo, né? Uma tentativa de retalhar ou de responder aos supostos excessos, que é o que a extrema-direita acusa o Supremo Tribunal Federal. Mas acho que também entra na conta, de alguma forma, a derrota, a fragilização do Hugo Mota, porque ele pessoalmente trabalhou para que ela pudesse perder o mandato. Na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, o relator, deputado Diego Garcia, ele apresentou um relatório pela manutenção, né, do mandato da Carla Zambelli.
E ele foi derrotado, e foi uma operação articulada, aí sim, pelo Hugo Mota, porque, pelas informações que a gente teve ali junto aos líderes, havia um compromisso dele com o Supremo, de que ela perderia o mandato. No entanto, no plenário houve uma reversão, não houve uma sustentação desse compromisso que ele fez. Então, eu acho que é uma somatória, né, de fatores, uma tentativa de resposta ao Supremo, um descontrole ou falta de comando do Hugo Mota, um senso de corporativismo, afinal de contas, é como você bem disse, o dia seguinte, para quem deve, teme, Sim. e é uma vergonha completa. É a mesma Câmara que aprovou a PEC da blindagem, né? Então também não há uma grande surpresa do modus operandi, né? Do Congresso inimigo do povo. Afinal de contas, essa é a hashtag, não é à toa, né? Muito Falando bom. em surpresas, na semana que vem tem aí a votação da cassação de Alexandre Ramagem. A senhora acredita em alguma surpresa? Nós vamos, evidentemente, votar pela sua cassação. Nós esperamos que o resto da Câmara acompanhe. Acredito que as manifestações que vão acontecer no domingo vão ser parte importante para a pressão sobre os parlamentares, para que isso aconteça. Agora, eu não tenho nenhuma grande expectativa sobre a leitura que os parlamentares fazem sobre a gravidade do que aconteceu no 8 de janeiro. Já livraram o Ramagem uma vez, quando houve a votação da sustação da ação penal, ele deixou de responder a 2 dos todos os crimes, né, que o Supremo o condenou. Então, não duvido que ele possa ser salvo também pela Câmara, mesmo que preso, mesmo que inelegível e mesmo que demitido, inclusive, da própria Polícia Federal. Então, acho que é um combo de fatores, mas eu aposto na mobilização e eu espero que ela consiga arrancar esse efeito, né? Já houve o adiamento da votação por parte do Senado, que não deve mais apreciar esse ano a dosimetria, mas só no ano que vem. Eu espero que a gente consiga caçar esse golpista que de todos ali é um dos mais graves, porque ele monitorou Deus e todo mundo, Sim, e isso sim. é gravíssimo no regime democrático, né? Deputada Sâmia Bonfim, descanse, por favor, aproveite esse final de Vou tentar. semana, se refaça, porque a gente sabe, bom, muito né? As obrigada. batalhas seguem, porque a luta não termina, mas se refazer é necessário. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada pelo dia de ontem e estamos aqui todos acompanhando, né, esses próximos capítulos e principalmente até um pouco ali, eu posso até dizer, desalentados, né, com tudo que anda acontecendo em Brasília. De certa forma, me sinto até vontade de estar junto ali, porque a gente quer somar, porque a gente sente que vocês lutam diariamente, incansavelmente. Então, eu queria que vocês soubessem que estamos juntos nessa luta. Vocês são muito importantes para a nossa democracia. Muito obrigada e parabéns a vocês pelo trabalho. Um beijo, até a próxima. Boa Tchau, tchau. noite, querido. Obrigada. Obrigado.